7 horas da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. 7 horas da manhã, o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Sete horas da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. 7 horas da manhã, o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Olá, meus amigos, bom dia, graça e paz. Espero que você esteja bem nessa manhã, que esteja tudo certo com você, com a sua família. Muito bom estarmos aqui conectados mais uma vez para este tempo de devoção, esse tempo que nós vamos buscar a presença de Deus logo pela manhã. É um privilégio termos essa graça, termos essa oportunidade, termos esse presente tão profundo, tão maravilhoso chamado vida, né? A nossa vida, ela é um presente de Deus, e como é bom poder dividir esse pedacinho da manhã, esse pedacinho
com o Senhor juntamente com você aí da sua casa, no seu telefone ou no seu computador. Antes de nós começarmos o nosso Café com Cristo dessa manhã de terça-feira, eu quero atualizar algumas atividades da nossa igreja, algumas informações importantes sobre aquilo que nós vamos construir durante essa semana, aquilo que nós vamos fazer durante essa semana e que você precisa ficar muito atento. Hoje é terça-feira, então pela parte da manhã, de 6 às 7 da manhã, nós tivemos aqui presencialmente o nosso tempo de oração. Toda terça-feira, de 6 às 7 da manhã, nós temos aqui na nossa igreja um período de oração. Então, se você trabalha aqui no centro ou reside aqui nas proximidades e tem essa disponibilidade de estar conosco nas terça-feira, de 6 às 7 da manhã, faça parte. Tem sido um tempo poderoso. Nós estamos orando pela nossa igreja, pelas nossas vidas, pela família da igreja. Então, conecte-se conosco que vai ser de fato sobrenatural, vai ser poderoso demais. Toda terça-feira, de 6 às 7 da manhã, a nossa oração presencial, ok? Agora nós iniciamos o Café com Cristo. Amanhã, quarta-feira, nós temos a nossa atividade da melhor idade, que acontece às 2h30 da tarde, às 14h30. Então, toda quarta-feira, às 14h30. Ressaltando que amanhã o culto da melhor idade acontecerá no salão social da igreja. Então, você já pode entrar pela lateral da nossa igreja, do nosso prédio. O culto da melhor idade vai ser no salão social, o salão João Jaime, né? A partir das 14h30. Quinta-feira, da mesma forma, teremos o culto no nosso salão social, porque nós estamos em reforma, o nosso templo está em reforma, está sendo pintado. Então, nós não poderemos atendê-los no templo, na nossa nave principal aqui da igreja. Então, o culto de quinta-feira, às 19h30, vai acontecer também no salão social e não vai ser transmitido aqui no YouTube, vai ser apenas presencial. Então, se você está participando desse tempo poderoso de ativação, as quintas de ativação, se você iniciou online, já está ciente agora que nós não transmitiremos esta programação pelo fato de nós utilizarmos um outro espaço. Após esse momento, nós temos ali, nós não teremos o monte, né, a ida nós não teremos a oração final, né, porque toda primeira quinta do mês que nós fazemos a oração após a celebração das quintas-feiras, ok? Então, é só na primeira quinta do mês. Então, essa semana não tem oração. Na sexta-feira, nós temos algumas atividades, células de adolescentes, de casais. Quarta-feira também temos o RA, temos algumas células também acontecendo na nossa igreja. Você pode se inteirar e pegar essas informações no nosso boletim, ok? Ou então ligando para a secretaria da nossa igreja. Sábado nós temos o culto normal dos jovens e domingo as nossas atividades seguem normalmente, amém? Então, fique por dentro, fique ligado das nossas programações, das nossas atividades, porque vai ser bênção demais essa semana. A semana vai ser poderosa, amém? Então, fique ligado, não perca tempo e se conecte conosco em nome de Jesus, ok, meus amigos? Então, é isso. Para começar aqui o nosso café da manhã, o nosso Café com Cristo, convido você a abrir a sua Bíblia juntamente comigo no Salmo de número 119, um salmo bastante conhecido, né? Talvez você não saiba ele de cor, porque ele é simplesmente o maior salmo da palavra de Deus, né? É muito grande, mas você deve conhecer alguns versículos que fazem parte deste salmo tão poderoso, tão lindo, tão inspirador. Então, abra sua Bíblia no Salmo 119, que nós vamos ler aqui o versículo número 105. Salmo 119, o versículo número 105. Ok? Se você pode, abra aí conosco a sua Bíblia no Salmo 119, o versículo número 105. Olha que texto maravilhoso. Está escrito o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, nós bem sabemos, ela é mais atualizada, ela é mais presente e ela traz mais novidade para a nossa vida do que o jornal que saiu hoje, do que o jornal que vai sair amanhã.
ela é extremamente atualizada, ela é extremamente importante para a nossa vida, para a construção da nossa vida, da nossa caminhada. Então perceba isso. As respostas que você precisa na sua vida, nos seus projetos, todas essas respostas estão na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a lâmpada que vai guiar os seus pés. Ela é a luz que vai iluminar os seus caminhos, vai dar discernimento para você. Se você precisa tomar alguma decisão importante nessa semana, se você precisa de uma resposta do Senhor nessa semana, essa resposta que você precisa e essa decisão que você precisa tomar, ela vai ser de fato estabelecida não a partir do jornal, não a partir do Google, não a partir de sites específicos de busca e resposta, não vai ser definido pela inteligência artificial que hoje tem demais, né? Não vai ser definido por nada disso. As respostas que você procura, as respostas que você precisa, as decisões mais sensatas que você vai poder tomar na sua vida não estão nos jornais, nas revistas, na internet, nem nada disso. Está na palavra de Deus. Se você precisa de discernimento espiritual, leia a palavra. Se você precisa de sabedoria, leia a palavra. Se você precisa de fé, leia a palavra. Se você precisa de coragem, leia a palavra. Se você está em dúvida sobre A ou B, leia a palavra de Deus, porque nela você vai ter, de fato, a resposta necessária para todas, e não algumas, mas para todas as suas questões, os seus questionamentos, as suas dúvidas. Todas as respostas que você precisa está na palavra de Deus. Ela sim é a lâmpada para os teus pés e ela é a luz para os seus caminhos. Nós bem sabemos que as nossas decisões muitas vezes nos levam a atitudes que nós nunca deveríamos ter tomado, decisões impulsivas. E isso faz com que a gente se arrependa amargamente do processo e principalmente no final das coisas. Muitas vezes você se compromete com algo, você se compromete com algum tipo de trabalho, com algum tipo de atividade e você se compromete de forma impulsiva e no processo aquilo se torna pesado demais e imediatamente você já se arrepende, você fala, meu Deus, por que eu me comprometi com isso? Ou então você até suporta o processo, mas lá no final você se arrepende, você fala assim, cara, se eu tivesse investido de outra forma, se eu tivesse esperado um pouco mais, se eu tivesse pensado um pouco mais, se eu tivesse tido um pouco mais de discernimento. Então veja bem, para que você tome uma decisão, que você não se arrependa no processo e nem se arrependa no final, você precisa ter discernimento. E esse discernimento vem da palavra de Deus. Ela é o que vai jogar a luz para as tuas questões, para as tuas dúvidas. As nossas decisões sem a palavra de Deus são tomadas no escuro, são tomadas no impulso. Por mais que você pesquise, por mais que você pense, por mais que você planeje, se você tomou uma decisão sem consultar antes a palavra de Deus, é a mesma coisa de você tomar uma decisão no escuro, no impulso. Porque você pode ter feito a melhor pesquisa de todas, você pode ter se planejado da melhor forma de todas, mas se você toma aquela decisão sem a presença de Deus, basta Deus falar assim, olha, não era isso que eu tinha para você. E aí você sente o peso daquela responsabilidade. E aí talvez se você tivesse esperado um pouco mais, ou então se você tivesse feito de uma outra forma. Então por isso é extremamente importante para essa nova semana que está se iniciando, o nosso discernimento do Espírito Santo, a luz da palavra de Deus em todas as nossas decisões, em todas as nossas iniciativas. Que essa terça-feira, que essa semana seja uma semana de luz, de clareza, um dia repleto de discernimento. Que a partir dessa manhã você consiga vislumbrar com nitidez o propósito do Senhor para a sua vida. O propósito do Senhor para a sua família, para o seu trabalho, para os seus negócios, para as suas decisões nessa semana. Não apenas decisões pequenas como qual roupa vestir ou não, porque até para isso precisamos sim do Espírito Santo de Deus, para ver se aquela roupa não está justa demais, larga demais, caindo demais, sobrando demais. Você precisa ter o discernimento do Espírito, mas não apenas para essas coisas, mas também para cenários mais importantes, mais urgentes, mais emergentes, né? Que é coisas que talvez você não compartilha com ninguém, algo mais pessoal,
que envolve a sua família, que envolve o seu casamento, que envolve os seus filhos, os seus amigos, os seus negócios, as suas finanças. Não tome decisões no escuro, sabe? Da mesma forma como você tem o Espírito Santo na sua mente que te mostra e te orienta, olha, essa roupa não tá legal, olha, essa forma de falar não tá legal. Saiba que o Espírito Santo também pode dar luz, dar discernimento para coisas mais urgentes, ok? Decisões maiores na sua vida. Deus, ele não é Deus apenas que cura dores de cabeça, gente. Nosso Deus é um Deus que ressuscita mortos. Então entenda isso. Deus, ele não quer ser apenas a sua Neusaldina do dia. Ele quer ser a sua porção de vida do dia. Faça a sua vida viver, valer a pena, se rendendo e se prostrando diante do Senhor, diante da cruz de Cristo e buscando cada vez mais discernimento e clareza para suas ações e para suas tomadas de decisão. Quero orar por você e logo em seguida nós vamos louvar o Senhor com um cântico espiritual. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por essa terça-feira, pela vida do Osiel que está aí trabalhando, servindo ao Senhor através da tecnologia. Obrigado por cada irmão e irmã que está aqui presente conosco, que a tua bênção esteja sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, nós vamos louvar o Senhor com um cântico espiritual. Enquanto isso, eu convido você a curtir o nosso vídeo, a compartilhar o nosso vídeo com o maior número de pessoas possível. Então curta, compartilha e caso você não seja inscrito no nosso canal, se inscreva por gentileza, porque assim você sempre vai ser atualizado das nossas atividades, das nossas programações, daquilo que nós fazemos aqui na vida e missão da igreja, tá bom? Que Deus abençoe, louvemos ao Senhor. We'll sing this. Who breaks the power? Who breaks the power of sin and darkness? Whose love is mighty, so much stronger? The King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder? Who leaves us breathless in awe and wonder? The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You would lay down your life, that I would be set free. Yeah. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Yeah, Lord. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King above all kings. Doing it today, Lord. Who rules the nations with truth and justice? Shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. Yes, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You would lay down your life, that I would be set free. Yeah. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Oh, worthy is the King who conquered the grave.
us sing for all that you've done for me. All that you've done for me. Amen. Amen. He is good to us. Muito bem, gente, nós estamos de volta no nosso Café com Cristo, um tempo de graça, um tempo de favor. Espero que você esteja bem. Convido você, mais uma vez, a curtir o nosso vídeo, caso você não tenha curtido, a compartilhar com mais alguém e também se inscrever no nosso canal, caso você não seja inscrito aqui nessa plataforma. Aqui todos os dias nós temos conteúdos para poder te abençoar, para te inspirar em fé, para te enriquecer, em nome de Jesus. Então, se inscreva, curta e compartilhe em nome de Jesus. Amigos, eu tenho um texto para compartilhar com vocês, bem conhecido, intitulado de A Pesca Maravilhosa. Certamente você conhece esse texto, mas eu quero ressaltar alguns pontos importantes para a construção do nosso devocional dessa manhã. Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Em vez de eu ler o texto todo e explicar posteriormente, nós vamos começar lendo e eu vou pausando entre alguns versículos e trazendo um entendimento e uma revelação de Deus para as nossas vidas nessa manhã. Amém? Então, nós estamos falando muito sobre nós estarmos atentos ao discernir de Deus nessa semana. Nós começamos o nosso Café com Cristo falando sobre a importância de nós termos a palavra como essa fonte de luz, essa fonte de discernimento para as nossas decisões. O Salmo 119 vai dizer exatamente isso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Então, essa é a importância da palavra de Deus na nossa vida cotidiana, no desenvolver da nossa vida. Essa palavra, ela gera luz. A luz significa o quê? Discernimento, clareza, nitidez. Você consegue ver e avaliar muito bem as circunstâncias, as situações, os cenários. E isso é extremamente importante para os nossos dias. Termos discernimento sobre o que fazer e o que não fazer. Então é sobre isso que a gente está falando nessa manhã. Sobre termos discernimento de Deus, termos clareza e a importância de buscarmos essa clareza e esse discernimento na palavra do Senhor. O discernimento que você precisa pode vir sim por intermédio do homem de Deus, da mulher de Deus, pastor, pastora, profeta, missionário, missionária, enfim, pode vir por essas pessoas, mas entenda, você precisa ouvir esta revelação, mas consultar aonde? A palavra de Deus. Não fique apenas buscando resposta, no profeta, no pastor, mas busque em Deus primeiramente. E aí este homem, essa mulher usada, vai testificar aquilo que Deus já colocou no seu coração. Certamente você já recebeu uma palavra de alguém que testificou aquilo que você leu na sua casa. Ou você já leu algo na sua casa que testificou a palavra de alguém. Assim como também você já ouviu uma palavra que não testificou nada no teu espírito. Então, é extremamente importante termos a palavra de Deus como luz e como discernimento, como o instrumento de discernimento para as nossas ações, para os nossos comportamentos. Então, dentro dessa perspectiva, nós vamos trabalhar aqui o texto de Lucas capítulo 15, que é o texto da pesca maravilhosa. Lucas capítulo número 15, a pesca maravilhosa, o versículo número 1, vai nos dizer o seguinte: Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Este é o versículo 1. Olha que interessante. As pessoas estavam se apertando, se espremendo para poder ouvir a Jesus, ouvir a mensagem de Cristo. Hoje em dia, situações como essa não acontecem muito. As pessoas elas
se apertam, se espremem, elas se esforçam para ouvir tantas coisas, para ouvir talvez um cantor secular, para ouvir talvez um jornalista, um presidente, um governador discursar algo, se apertam, se esforçam para talvez estar em um estádio de futebol. Agora, dificilmente você vê essas mesmas pessoas buscando a Deus e desejando ouvir a palavra de Deus com a mesma intensidade. Então aqui já é um alerta para nós a respeito da importância de nós buscarmos com intensidade a palavra de Deus, de nós buscarmos com importância e com intensidade o ouvir a voz de Deus na nossa vida. Essa multidão, por mais que tivessem pessoas apenas curiosas ou pessoas com desejos muito, das vezes, egoístas, então pessoas que estavam apenas tentando provar Jesus de certa forma, né? Porque a multidão é assim, tem pessoas de todos os tipos, tem os que desejam por estarem famintos e sedentos, tem aqueles que acompanham de longe para ver se realmente Jesus era o Filho de Deus, que era o caso dos fariseus, né? Acompanhavam Jesus durante os seus discursos de longe ali na multidão, para ver se ele falava alguma coisa que pudesse ser usada contra ele. Ou então você está ali por um desejo totalmente egoísta e particular, né? Como aquele jovem rico que abordou Jesus falando que ele deveria fazer para obter a vida eterna. E o coração dele não estava nas causas sociais, não estava nem no reino de Deus, estava apenas em satisfazer o seu próprio ego. Então, quando Jesus tocou no ego daquele jovem, ele rapidamente se afastou. Então, gente, a multidão representa vários tipos de pessoas, mas contudo, essas pessoas se esforçam, ok? Buscam a Deus por alguma razão. E você precisa ter esse esforço também, se mover de alguma forma na sua busca ao Senhor. Sabe, por mais que pareça estranho ouvir isso, gente, mas presta muita atenção, o mundo lá fora, o pessoal não mede esforços para pecar, entende? O cara que sai à noite para balada, ele já sai com o intuito de pecar, ele já sai com um desejo de pecar, de se drogar, de se prostituir. Sabe, o jovem hoje, ele já vai fazer o que ele tem que fazer com intensidade, com intencionalidade. A mesma coisa tem que ser para o reino de Deus. Você precisa buscar o reino de Deus com intensidade, com intencionalidade. Mas pastor, como assim? Mas você está falando que muitas pessoas buscam com desejos errados? Pois é, mas contudo, essas pessoas, por mais que buscam com desejos errados, elas podem ter um encontro com o Senhor. Quantas vezes eu já não vi testemunhos de pessoas que vieram para a igreja por conta de relacionamentos, um intuito errado, mas que no processo encontraram a Deus. Muitas pessoas vieram apenas atrás de uma bênção, de uma cura, de um milagre, mas foram confrontadas com a palavra da verdade e tiveram ali a sua vida transformada, sabe? As suas perspectivas mudaram. Então, meu amigo, eu não sei o que te motiva a estar na presença de Deus, mas esteja com intensidade, busque com intensidade, se aperte para ouvir Jesus, se esprema para ouvir Jesus. Mas pastor, vai estar tanta gente fedorenta do meu lado? Tem problema não, você também não é tão cheiroso assim quanto você pensa não, tá bom? Versículo número 2. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, levaram as redes. Então perceba aqui, o pessoal, Jesus ele viu dois barcos na praia, mas os pescadores já tinham desmontado ali as suas redes. Então isso é um sinal de que aqueles barcos já não iam ser mais o quê? Utilizados. Jesus ele viu 2 barcos sem redes, vazios, então ele pensou o seguinte, olha, esses 2 barcos não serão mais utilizados. Então, se eles não vão ser utilizados pelos pescadores, eles podem ser utilizados por quem? Podem ser utilizados por mim. Eu não vou ficar me espremendo aqui nesse tanto de gente para poder tentar falar. Eu vou em um lugar mais alto, eu vou entrar nesses barcos para poder anunciar a palavra do rio, do lago, para a praia. E aí todo mundo consegue me ouvir. Isso é também até uma questão de
de física. O Osiel está aqui, e o Osiel ele é um homem que trabalha muito com essa questão do som, né? Ele entende sobre essa questão do som, da sonoplastia, né? Então a gente sabe muito bem que quanto mais você está numa dimensão alta, mais a sua voz reverbera. E quanto mais você está falando contra o vento, ok? Quer dizer, a favor do vento, mais a sua voz ela tem projeção, ela alcança mais pessoas. Então, tanto o vento quanto a própria água ajudava ali a voz de Jesus ser mais alta, porque as pessoas estavam se espremendo justamente para tentar ouvir o que ele estava falando. Então, não tinha nenhum tipo de montanha para ele poder subir e falar mais alto. O que ele fez? Estratégia, inteligência de Cristo Jesus, né? Olha só que poderoso. Ele subiu naquele barco porque ele sabia que o vento ali daquelas marés e também a água ali, aquele mar ali, ajudaria a sua voz reverberar de uma forma mais intensa, gerando entendimento para todo mundo que estava ali na praia. Então, Jesus ele viu 2 barcos que não estavam sendo utilizados, presta atenção nisso, e ele subiu nesses barcos para poder ensinar. Então, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que lhe afastasse um pouco da praia, justamente para isso, para as pessoas poderem ouvi-lo melhor, e que se assentassem também a multidão ali na margem. E ali ele ensinou as multidões de dentro daquele barco. Quando acabou de falar, o versículo número 4, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Então, olha só, Jesus ele sabia que aqueles pescadores estavam passando por um tempo de dificuldade. Aqui que começa a entrar a história aí, de fato, para a nossa realidade, né? A gente aprendeu muitas coisas, mas aqui que vem, de fato, a cereja do bolo, que é dentro do tema que a gente vai abordar e a gente vai trabalhar, que é a respeito do discernimento de Deus nas nossas ações e nos nossos comportamentos. Primeira coisa que a gente percebe no versículo 4 é que Jesus, ele sabe exatamente o que nós precisamos e o que nós estamos enfrentando. Jesus, ele entrou naqueles barcos porque aqueles barcos já não estavam mais em usabilidade. Não tinha mais rede, não tinha mais nada ali dentro, não tinha peixe, não tinha nada. Era um cenário favorável para ele agir. Mas esse favorável para ele agir era um cenário de quê? De tristeza, de dificuldade, de derrota, de pressão para aqueles trabalhadores, que no caso era o Simão e os seus amigos, né? Então, olha só, o cenário perfeito para Jesus agir é o cenário que muitas vezes vai ser de dificuldade para mim e para você, de desconforto. Mas ele só vai agir, e eu quero que você preste muita atenção, ele só vai agir quando você parar de se esforçar. Olha só que poderoso isso. Então, Jesus ele não entra num barco cheio de peixe, Jesus ele não entra num barco que estava sendo utilizado, ele entra num barco que estava já sem as suas redes, que estava disponível. Pedro e os seus amigos já tentaram pescar a noite inteira, já tentaram trabalhar a noite inteira e não conseguiram. Mas quando eles cessaram e puderam ouvir de Jesus o direcionamento, aí sim a história dele começou a ser transformada. Então presta atenção. O cenário talvez perfeito para Jesus agir vai ser o cenário, primeira coisa, primeiro ponto. Vai ser um cenário que muitas vezes vai ser desconfortável para você, de desafio, de luta, mas também tem que ser um cenário onde você não está se esforçando mais para poder fazer. Sabe, gente, tem coisas que você vai se esforçar até um certo ponto, mas tem coisas que você precisa soltar a mão e falar assim: Deus, conduz agora. O que eu podia fazer, eu fiz. Daqui para cá, só o Senhor pode fazer. O que aqueles homens puderam fazer durante uma noite inteira, eles tentaram fazer. Os barcos estavam disponíveis agora para o agir de Deus. O barco é a sua vida. Entenda isso. O barco é a sua vida. Então, quando você deixar a sua vida disponível para Deus agir, Ele vai pegar a sua vida e vai conduzir de volta para um lugar de graça, um lugar de sobrenatural. Versículo 5 diz assim: respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Aqui, veja bem, Pedro ele não conhecia Jesus, gente. Não sabia quem era Jesus.
Pedro talvez ele pudesse ter ouvido falar a respeito de Jesus, mas ele não conhecia Jesus. Mas por que Pedro chama Jesus de mestre e obedece à voz dele? Porque, veja bem, entre o processo de você obedecer, presta atenção nisso, gente, são princípios espirituais. Entre o processo de você obedecer e o processo, entre você obedecer e a promessa e a palavra de Deus se cumprir, existe um período de quê? De atenção, de ouvir. Meus amigos, olha que interessante. Jesus ele sobe no barco, o barco já estava disponível, ele ensina as multidões e ele vira dentro do barco para Pedro. Ao mesmo tempo que ele ensinava a multidão, quem que estava no barco ouvindo também? O próprio Pedro. Então, depois de ouvir o discurso de Jesus, a pregação de Jesus, a palavra de Jesus, veio o discernimento para Pedro. Espera aí, esse homem não é qualquer homem. Ele é o Cristo, ele é Jesus, ele é o Mestre. Então, sobre essa palavra dele, que eu vou lançar as minhas redes. Jesus, ele não é o verbo vivo que desceu do céu, a palavra criadora que estava lá no livro de Gênesis. Então, entenda, é sobre essa palavra que você precisa se mover. Quando eu falo aqui, olha, você precisa buscar o discernimento na palavra. É em Cristo Jesus. A palavra é Jesus, gente. Tudo que está aqui fala sobre Jesus. Tudo que está nessa Bíblia gigante aqui remete a Jesus, é sobre Jesus. Então, o seu discernimento é Jesus. As suas respostas estão em Jesus. Mas para você poder ter o discernimento da resposta de Cristo para a sua vida e agir conforme ela, você precisa ouvir, ok? Você precisa ouvir, você precisa saber o que ele está ensinando, reconhecê-lo como autoridade, como mestre da sua vida, como senhor da sua vida, ok? Então, o primeiro ponto, antes de você obedecer à voz de Deus, é você ouvir a voz de Deus, obviamente. Tem gente que não se move porque não ouve. Agora, quando você ouve, você consegue se mover, corresponder àquilo que você está escutando, àquilo que você está vendo, ok? Vamos lá, versículo número 6. Pedro ele lança as suas redes sobre a palavra de Jesus. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe as redes. E olha só, versículo 6 já diz que o cenário daqueles homens mudaram. Por conta do quê? Da obediência. E não somente da obediência, por conta do discernimento, do ter ouvido a palavra de Deus. Então o discernimento faz isso. Ele traz clareza, ele traz um direcionamento, o discernimento traz um direcionamento, mas também traz o quê? A concretização do sobrenatural, quando você se põe na posição de obedecer esse direcionamento específico. E aí as redes quase se rompiam. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram também as redes do outro barco, a ponto que quase também se romperam. Versículo 8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-se de mim, porque eu sou um pecador. Olha só, gente, o versículo 7 e 8 tem dois entendimentos profundos. Primeiro entendimento: aquilo que Deus faz na sua vida não fica só na sua vida. Versículo 7 mostra isso com clareza. Todos os milagres de Jesus nunca foi só sobre uma pessoa, mas sim foi sobre um viver em comunidade, um estar em comunidade. Como assim, pastor? Tudo que Deus faz para você não finaliza em você, mas começa a partir de você. Veja bem, tudo que Deus realiza na sua vida, tudo que Deus te proporciona vivenciar, Ele faz não para que você viva de forma sozinha, mas Ele faz para que você viva de forma comunitária. Pedro recebeu tanto peixe, mas tanto peixe, que a solução dele foi compartilhar. Senão, ele ia perder tudo. Aquela bênção era tão grande, mas tão grande, que se ele não compartilhasse, as redes se romperiam. Ok? Então, o que Deus faz na sua vida não é para cessar na sua vida, mas é para começar a partir da sua vida, para alcançar outras pessoas, tocar outras pessoas, tocar outros barcos, outras vidas, com este milagre, com esta bênção. É o poder do testemunho. Quantos daqui já não foram inspirados por testemunhos de fé? Eu acho que todos nós. Então, o que Deus faz em nós não é para que nós tenhamos uma vida solitária, mas é para que nós vivamos em comunidade. Todos os milagres que Jesus fez a respeito de
paralíticos, a respeito de aleijados, né, de leprosos, a respeito da mulher lá do fluxo de sangue, não foi só para que aquelas pessoas se sentissem bem, fossem saradas consigo, mas foi para que elas se restabelecessem na comunidade, tivessem acesso novamente a uma vida comunitária. Os aleijados, os leprosos, eram considerados como impuros e colocados distantes da cidade, distantes do templo. Eles viviam em comunidades isoladas. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela não podia sair de casa, era tida como impura. Então, quando Jesus cura aquela mulher, cura aquele paralítico, ele cura o cego, ele cura essas pessoas, ele não gera apenas cura, mas ele gera uma possibilidade de quê? De viver novamente em contato, em comunidade com outras pessoas, principalmente dentro do templo, onde representava ali a presença dele. O versículo 9 fala: pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Então, Pedro ele reconheceu que ele era impuro, que ele não era digno de tamanho favor. Sabe, meus amigos, quando a bênção acontece na sua vida, você não tem que bater no peito e falar assim: nossa, eu sou muito bom. Você precisa transferir e passar a glória para quem merece a glória. Você não alcança o status que você tem hoje, você não alcançou o status que você tem hoje porque você é muito bom. É pela graça de Deus, é a misericórdia de Deus. Eu vejo tantos testemunhos feios, cara, de pessoas que falam assim: não, porque eu consegui, eu sou muito bom, eu realizei. E esquece que na verdade é Deus que faz, é Deus que realiza, é Deus que proporciona. Porque se Deus desligar, meu amigo, da tomada, igual meu telefone aqui, ó, tá carregando. Se eu tirar aqui da tomada, gente, para de funcionar. Vai funcionar, ó, durante, deixa eu ver quanto tempo. Durante 20 minutos, 30 minutos, porque ele tava zerado de bateria. E o que tem de bateria aqui não vai gerar tanto assim, não vai produzir tanto. Então, se você tá fora daqui, ó, já era, acaba, você perde. O segredo é você o quê? Tá conectado. O que você faz, você não faz porque você é muito bom. Você não faz porque na sua vida, não. Você faz porque você tem alguém que gera energia para você fazer. Esse é o melhor celular do mundo. Você pode saber, ó, pode ser o iPhone 15, 16, 18, 19, pode ser o Android 23. Se não tiver energia, Oziel? Se não tiver energia, não serve de nada, não funciona para nada. Você tá entendendo? Então a sua vida é exatamente assim. Você faz o que faz, não é porque você é muito bom. Você tem que reconhecer que você é um pescador fracassado, assim como Pedro e aquele outro camarada que estava com ele. Pescaram nada, mas quando eles se conectaram com a pessoa certa, aí virou, aí a chave virou. E isso eles levaram para o resto da vida. Tanto é que quando Pedro cura aquele coxo que estava na porta do templo, uma multidão se aglomerou e falou assim: Pedro, como que você conseguiu fazer isso? Lá em Atos capítulo número 3, né? Como que você conseguiu fazer isso, Pedro? Como é que você tem tanta autoridade? Como é que é isso, cara? Você é algum tipo de curandeiro? O que é isso? Aí Pedro falou assim: olha, eu entendo que vocês não consigam ter o discernimento do que aconteceu. Eu fiz o que eu fiz não foi porque eu sou bom. Eu fiz o que eu fiz pelo nome de Jesus. Esse nome que está acima de todo nome. Esse Jesus, ele viveu entre nós. Ele viveu entre vocês. Vocês não o reconheceram. Vocês não tiveram discernimento. Mas eu tive. E hoje eu posso fazer isso. Não porque eu sou bom, mas porque a minha crença, a minha fé está nele. Então veja bem. Pedro não virou para aquelas pessoas depois de ter curado-as e falou o seguinte: olha, realmente, eu sou o cara. Ele falou o seguinte: não, peraí, gente. Por mim mesmo eu não teria poder para fazer isso. Eu só fiz o que eu fiz pelo poder do nome de Jesus. Então, após a realização do milagre, da bênção de Deus, você precisa reconhecer que não foi por mérito próprio, mas é graça de Deus. E isso, meus amigos, para finalizar, não tem jeito. Faz com que a gente siga Jesus com mais intensidade, com mais devoção, com mais força. Faz com que a gente abandone tudo que a gente tem de mais precioso, de mais importante e caminhe juntamente com o Senhor. Porque foi exatamente isso que Pedro fez nos versículos seguintes. Jesus faz um convite, uma proposta
para se tornar pescador de homens e não de peixes, se tornar um discípulo dele, fazer esse convite tanto para Pedro quanto também para Tiago e para João, que estavam ali com ele trabalhando, e eles não pensaram duas vezes, abandonaram tudo que tinham e seguiram o Senhor, porque eles tiveram um discernimento, eles tiveram clareza, eles foram encontrados pela palavra de Deus, pela luz. Eles não apenas tiveram um discernimento, mas eles testificaram que aquela decisão era a melhor decisão do mundo, porque eles viram com os olhos o que Jesus pode fazer na vida daquele que segue e daquele que entende as suas palavras. A minha oração é para que você nessa semana não apenas entenda, mas obedeça. Você siga as orientações de Cristo Jesus para a sua vida. E eu tenho convicção que a sua rede sempre estará cheia, sempre estará farta do milagre e da bênção de Deus. Amém? Eu vou finalizar esse momento. Eu quero orar por você e te abençoar nessa terça-feira. Nós não vamos ter a nossa última canção pelo horário, mas eu quero orar pela sua vida e te abençoar e declarar sobre você a palavra do Senhor. Pai, obrigado por essa terça-feira, por mais um Café com Cristo. Nós agradecemos, Deus, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas e com as nossas vidas. A minha oração é para que a nossa visão seja ampliada, seja aberta, que o Senhor, de fato, ilumine o nosso caminho, ilumine as nossas decisões, as nossas escolhas, nos direcione a lançarmos a nossa rede no lugar certo. Não queremos lançar sem discernimento, porque quando fazemos sem discernimento, nós gastamos tempo, força, energia e não colhemos nada, não pescamos nada. Passamos noites e noites tentando de forma fracassada, Deus. Mas quando nós ouvimos a Tua palavra, assim como Pedro ouviu, quando reconhecemos quem o Senhor é e lançamos as nossas redes com discernimento, existe provisão, existe fartura, existe a bênção e o milagre do Senhor. Nós reconhecemos isso, Pai, e queremos Te seguir a partir desta convicção, desta certeza que é clara na nossa mente e no nosso coração. Nós Te amamos e confessamos com toda a nossa devoção nessa manhã. Eu abençoo os Teus filhos e as Tuas filhas no nome santo de Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus e que a presença maravilhosa de Jesus, essa presença que gera discernimento, clareza, esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre aqueles que você ama e também sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. Se você crê, escreva no chat amém, amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima terça-feira, fiquem na paz e a gente se vê em breve, se o bom Deus assim permitir. Um abraço, gente, fiquem na paz. 7 horas da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo